Começando mais um Diário Cast, o podcast da construção civil. Hoje eu trago um tema muito relevante, um tema essencial e que é item obrigatório praticamente nos imóveis, nos empreendimentos de alto padrão, que é a manta acústica. Hoje o convidado como é que se fala? Vem do exterior, né? Porque ele vem de Caxias do Sul, não é local. E ele é líder do segmento já aqui no sul do Brasil, que é o Ângelo Guerra, fundador da E-Bills, empresa que inclusive está presente no Colina del Faro, que vai ter manta acústica, e os demais empreendimentos da Monte Belo também. Então, Ângelo, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite de vir até Torres. Pô, brigadão, Laura, fico feliz com o convite, o prazer de estar aqui é meu. Não sou de Torres, mas sou veranista de Torres há mais de 25 anos. Olha, então, novidade. Gosto e sou apaixonado por Torres. Beleza natural de Torres é fantástica. Então, sou apaixonado por Torres. Então, foi por isso que tu viu o potencial da construção civil e veio parar aqui, então, de Caxias até aqui. Pô, sem dúvida. Eu tô vendo todas as transformações que estão acontecendo em Torres e fico feliz por isso. Eu vejo que a construção civil, através da construção civil, está tendo uma revolução e devolvendo a Torres o lugar que Torres merece. Torres tem uma beleza natural absurda. E eu vejo que as construtoras agora, com os grandes empreendimentos, da forma que estão se posicionando, estão fazendo de Torres o lugar que merece mesmo. Alto padrão mesmo. Exatamente. Né? Hoje a gente vê empreendimentos de alto padrão. Então, assim, é isso que eu acho que está sendo bonito, onde as construtoras estão demonstrando entregar realmente para o cliente algo importante e fazer disso também uma cidade importante. Então, essa é a parte bacana. Com certeza. E como é que tu está aqui no mercado já faz muito tempo? Bom, vamos lá. Falando de E-Bills, a E-Bills existe há 12 anos, né? Começou num projeto de sala de aula e virou uma realidade. Nós, como empresa, a gente atua não só na construção civil, atuamos na linha automotiva, na linha de meio ambiente, mas sem dúvida, a construção civil é nosso carro-chefe. A manta acústica para piso, para o ruído de impacto, é nosso principal produto. Hoje a E-Bills é líder de mercado na região sul do país, né? Torres, pela sua importância, por ter retomado os empreendimentos de alto padrão, poxa, a gente tem que estar presente e a gente fica feliz que a gente tem tido relevância em Torres. Então, é orgulho para nós estar em Torres, ainda mais pelo carinho que eu tenho. Então, para mim, é mais gratificante ainda. Acredito. E vocês têm, a gente estava falando antes que vocês têm bastante procura mais, não só no Sul, mais para São Paulo, Curitiba, vocês trabalham nesses mercados também. Exatamente. Hoje a E-Bills é uma empresa nacional, a gente atua em todo o território nacional. É claro que a gente existe, hoje o continente brasileiro ele é muito grande e a logística ele influencia muito. Então, a gente consegue ser extremamente relevante no mercado até São Paulo, onde a gente é líder de mercado. Então, a gente tem sim uma relevância importante na região sul do país, São Paulo, Curitiba, e aí a gente vem descendo. Tá. Mas claro, nós somos de Caxias, temos pelo estado um carinho muito grande, mas hoje o nosso principal segmento o nosso principal estado de atuação é Santa Catarina, até pelas inúmeras praias que tem, o potencial de empreendimentos que tem nessas cidades. Com certeza. E como é que surgiu essa ideia? Assim, a ideia foi tua de fazer essa tal da manta acústica, é isso, né, Ângelo? Tu estava assim, de repente, na sala e disse, vi uma oportunidade, vou investir. Como é que foi? É uma história longa, vou tentar encurtar ela. Tá. Eu venho do esporte, depois de um tempo como profissional no esporte, resolvi virar a chave, entendi que tinha superado todas as minhas expectativas dentro do esporte, e aí eu tinha um curso de administração para concluir. Então eu estava no TCC, né, na conclusão de curso, e neste momento amigos apresentaram uma produção de fibra de polipropileno. E a minha pergunta naquela oportunidade foi assim, alguém faz isso? E eles me responderam que não. Aí ferrou. Aí me apaixonei. Como assim ninguém faz isso, né? E eu disse, não, então me interessa. E a segunda pergunta assim, tu tem 1 ano para esperar a minha resposta? E ele disse, cara, não sei te responder isso. Eu disse, cara, eu vou estudar muito sobre isso, porque o que eu conheço de resina plástica, que é da onde a gente faz a nossa manta acústica,
A única coisa que eu conheço é da garrafa de água. Eu digo, preciso estudar, eu não conheço nada. Uhum. Aí eu fiquei 1 ano estudando sobre a capacidade da fabricação de fibra de polipropileno e o que ela podia nos dar. Então, nesse tempo todo, descobri que a gente tinha produzia uma fibra com uma capacidade térmica fantástica, a melhor do mercado, e que a gente podia, através de configuração de produto, chegar em desempenhos acústicos importantes. Então, com tudo isso, eu disse, olha, topa a ideia, comprei a ideia e botei em fabricação. E aí sim, quando a gente viu o potencial acústico, veio a norma de desempenho, nós estudamos muito sobre a norma de desempenho e entendemos que o nosso produto conseguia ser de alta relevância para a questão de ruído de impacto, que é a segunda maior reclamação do Sinduscon do Brasil inteiro. Oi, aquele salto alto, arrastão de cadeira. É a segunda maior reclamação do Sinduscon do Brasil inteiro. Imagina. Então, vendo essa oportunidade, vendo que o Brasil começou a olhar para essa questão de desempenho, porque se a gente olhasse antigamente, a gente via que empreendimento de alto padrão era localização e revestimento. E o acabamento. Acabamento. Uhum. Então, assim, esse empreendimento é de alto padrão. Tá, mas é a funcionalidade dele, né? Mas e o quanto ele te entrega de desempenho, né? Então, assim, hoje existe uma normativa no Brasil onde vem regular isso. E a gente entendeu muito sobre isso e entendeu que nós tínhamos uma capacidade de entregar algo importante. E foi com esse viés que a gente descobriu as nossas mantas acústicas. A gente entrou com esse produto para manta acústica lá em 2013. Passamos por toda uma mudança de cultura, de usar a manta acústica entre pavimentos. E, hoje é uma realidade. Hoje, dificilmente tu encontra um empreendimento sem uma manta acústica. É só tu que faz esse material? Na fabricação de fibra de polipropileno, a gente é o único. Ninguém entrega um produto de fibra de polipropileno como a eBios entrega, né? Hoje os produtos de manta piso eBios que vão ser aplicados no Colina, por exemplo, é o que entrega melhor desempenho em decibéis. Olha. Então, assim, a gente consegue entregar hoje para alto padrão, de verdade, com desempenho de verdade. Então, tu nem utiliza mais aqueles materiais que se usava antigamente. Que eu até nem sei o que se usava antes de usar essa fibra. Tu sabe me dizer? Vamos lá. Por muitos anos, o que se usou para isolamento térmico e acústico sempre foi as lãs minerais. Lã de vidro e lã de rocha. Né? Que tem capacidade térmica, tem capacidade acústica, mas elas têm uma série de questões de sustentabilidade, de destinação, elas são alérgicas, então existem situações que elas degradam em função da umidade. Então, com todas as situações, a gente veio a revolucionar esse mercado, entregar um produto através de uma resina plástica, e isso proporcionou uma durabilidade muito maior, desempenhos melhores, e, felizmente, aquele projeto da sala de aula tá dando certo. Imagina. E as vantagens, Ângelo, o que tu pode me citar assim, de vantagens de usar a tua manta em comparação às demais? Vamos lá. O que a gente consegue entregar é desempenho. Quando a gente fala o que seria desempenho para a situação de manta acústica entre pavimentos, hoje um sistema sem manta, ele vai te entregar 80 decibéis. Tá, mas Ângelo, o que seria 80 decibéis de ruído, né? Eu escuto completamente o salto alto e escuto completamente arrastão de cadeira. Usando manta, tu não escuta mais o salto alto e escuta levemente o arrastão de cadeira. Então a gente consegue entregar mais de 30 decibéis de diferença usando e não usando manta. Para também quantificar isso, hoje, como empresa, a gente briga para ganhar 1 decibel na nossa engenharia. Tu imagina 30. Então é relevante. E a diferença da lã de vidro é essa, seria os 30 decibéis, mais ou menos, por aí. Não, vamos lá. Hoje uma lã de vidro, ela te entrega na casa de 20 decibéis. Aham. Nós entregamos 36. Entendeu? Perfeito, Então, assim, sim. existe uma diferença. Existem outros materiais também Sim. para essa situação. Sim. Entregam um pouquinho menos, um pouquinho mais. Nós acabamos entregando o que existe de mais, que a gente chama 29 no nosso produto de entrada e 36 decibéis no produto mais premium, que a gente chama. Perfeito. Existe variação, então, também nos produtos. Existem 2 modelos de produto para essa situação.
Mas no nosso modelo de entrada já, que é o que a gente chama de 5 milímetros, ele já entrega 29, que é hoje o maior do que os concorrentes. Então o nosso de 36 ele acaba superando até mesmo o nosso, que já é melhor. Que legal. Vai ter moradora de casa e morador de casa procurando essa manta aí. Vai que eu quero trocar manta. Será que tem como trocar manta, sim? Essa é uma pergunta bacana, Laura. Sabe que tem como trocar, mas ninguém vai fazer. Porque é difícil. Porque o que Quebra acontece? tudo, né? Exatamente. A solução acontece quando? A solução acontece na construção do empreendimento. Por quê? Tu vai ter um sistema de laje, vai aplicar a manta, vai botar um contrapiso e depois vem o revestimento. Ou seja, se eu quiser aplicar a manta num segundo momento, é um caos. É um caos. Tira Então, tudo. assim, eu, Ângelo, não recomendo. Sendo muito transparente, tu entendeu? Mas Então, Nossa, tem parece muito tem pena. gente que vai querer passar por esse caos porque não quer escutar mais o barulho Não do quer salto e nem o mais. barulho do... E sem contar a criançada pulando de noite quando chega do colégio às 6 horas da tarde. E assim, a pandemia, por deixar as pessoas em casa mais tempo, potencializou esse problema nos empreendimentos que não tem manta. Com certeza. Porque em alguns momentos, tu pega cidades industriais que nem Caxias, as pessoas trabalham o dia todo, chegam Sim. cansadas e dormem. Sim. Né? Então, tipo assim, tem pouco período em casa. Então, elas muitas vezes não notavam tanto essa questão. Passando o dia todo em casa, isso se teve um agravante muito forte. E sim, a gente teve uma demanda ainda maior em função das pessoas estarem mais tempo vivenciando em casa. Não só as crianças, o próprio pet hoje é algo que o unha. caminhar incomoda muito. Então tem todas as situações. Ângela, eu vou perguntar uma coisa assim, talvez que seja até besteira, tá, da minha parte, mas, por exemplo, claro, a gente tá falando de manta acústica numa laje, né? Pra, enfim, o som não interferir no andar de baixo ou no de cima. A manta, ela poderia ser usada, por exemplo, eu moro numa metrópole que na frente de um viaduto, não aguento mais ouvir barulho de rua. Isso se aplicaria também para revestimento de parede, vamos supor? Vamos lá, Laura. Pô, perfeito. E assim, eu te dou os parabéns porque eu sigo vocês e vejo o quanto tu se qualificou para estar nesse momento e entender sobre todos os materiais da construção civil. Eu fico feliz quando as pessoas se envolvem e buscam aprender cada vez mais. Sim, a gente fala muito do nosso produto para piso, né, Laura? Mas assim, hoje a gente tem uma solução completa de parede, de subcobertura, drywall. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é uma região onde o drywall, as paredes de gesso, não tiveram uma aderência muito importante por parte dos clientes das construtoras. Mas se nós formos a São Paulo, hoje todas as principais construtoras só constroem as paredes internas com drywall, com gesso. E dentro do gesso tem uma manta. Então assim, sim, a gente tem essa condição de ser um isolante acústico para a parede também. Então sim, essa solução existe, nós temos, e ela acontece em regiões que tem muita movimentação, onde tem um fluxo, por exemplo, avenidas com fluxo muito importante. Geralmente, as construtoras utilizam uma parede dupla com um isolamento no meio. E até a questão das lajes, nervurado, da maciça, daí muda também, talvez, a aplicação do produto? A aplicação do produto não muda, mas como sistema construtivo, existem sistemas construtivos de melhor acústica e outros que são com menor potencial acústico, né? Na questão de acústica, a densidade dos materiais ela é relevante. Então, uma laje maciça ela acaba te trazendo um desempenho melhor do que outros sistemas de laje, né? Mas é importante esse entendimento que, sim, toda situação ela acaba sendo relevante. A própria esquadria, o tipo de fechamento, então tudo isso é relevante para toda a situação. Existe situação que é o ruído de impacto, existe situação que é o ruído aéreo. Eu tenho uma TV, eu escuto o meu vizinho, eu escuto a TV do meu vizinho. Isso é ruído aéreo. O salto alto, isso é ruído de impacto. Então existem situações diferentes e para cada uma das situações existe um produto mais adequado ou menos adequado. Existe situação onde, por exemplo, num estúdio, onde tu quebra a reverberação, tu usa um material para reverberação sonora. Aqui não foi usado e-BIOS. Não foi usado, gente. Mas vamos lá, o bacana daqui, as paredes aqui, elas são todas corrugadas.
Isso é importante para uma melhor qualidade sonora. Não reverbera, isso aí. Mas olha como exatamente isso. o contexto influencia num único material. Se eu não tiver, sei lá, uma laje maciça, se eu não tiver uma porta vidro duplo, tudo influencia, né? Influencia. Então, e assim, eu acho que o consumidor, ele está cada vez mais exigente. Hoje o consumidor ele tem acesso à informação muito fácil. Então, torna ele também um consumidor mais inteligente no sentido de informações. Sim. E isso faz com que nós, fabricantes, construtoras, a gente tenha a necessidade de constantemente melhorar para proporcionar uma melhor experiência. Com certeza. E na questão de aplicação também nas áreas sociais. Salão de festas, rooftop no topo da torre. O salão de festas é o grande problema do condomínio, né? Isso, eu acredito que seja uma solução muito ajuda, perfeita assim, para isso. Ajuda, né? Então, vamos lá. O salão de festa é o ponto de, talvez, assim, maior intensidade sonora, né? E a gente tem visto, nos últimos tempos, nos últimos 5 anos, os projetos têm migrado muito a área social do térreo para o rooftop. Então, hoje virou uma tendência o rooftop. E aí, sim, a norma de desempenho que existe hoje, ela é muito mais rigorosa na questão de rooftop. Então, assim, hoje, para te atender a norma de desempenho na questão acústica, quando tu tem um rooftop, uma área de lazer no último pavimento, tu tem uma necessidade de cuidado acústico mais importante do que o usual. Por quê? Porque tu tem um fluxo de pessoas maior, um fluxo de informação acontecendo. Eu tenho ali um salão de festas, eu tenho ali uma brinquedoteca, eu tenho ali um campo de lazer lá em cima. Então, todas as situações, elas provocam situações que elas têm uma tendência à produção de ruído maior do que um apartamento comum. Com certeza. Então, a norma de desempenho ela tem 2 classificações. Uma, quando tu tem apartamento sobre apartamento, e a outra, quando tem o rooftop, uma área de lazer, acima de um dormitório. Então, existem classificações diferentes e necessidade de atendimento à norma diferentes. Então, felizmente hoje, para a eBills, nessa situação de rooftop, a gente consegue atender a norma de desempenho em qualquer uma das situações. Então, a gente consegue ser extremamente eficiente na categoria máxima de desempenho em qualquer uma das situações, seja dormitório com dormitório ou principalmente lazer com dormitório. Maravilha. E a aplicação dela é como se fosse qualquer outra comum. Vamos lá, a aplicação ela é extremamente simples, ela é feita pelo time de obra da consultora mesmo. Muito falar sobre isso, treinamento, vocês dão a gente acompanha, a eBills tem como característica, o nosso negócio não é vender produto, o nosso negócio é se relacionar. É por isso que o Ângelo viaja o Brasil inteiro e faz questão de estar próximo a todo mundo. E a equipe comercial nossa é da mesma forma, a gente tem que estar próximo. A gente tem que estar do lado do mestre da obra, ensinando. Tanto é verdade isso que esse ano a gente lançou o Rei da Obra. Conta, adorei a ideia. Então vamos lá, nós gostaríamos de estar cada vez mais próximo às pessoas que põem a mão na massa, que aplicam o nosso produto e a gente vê nelas uma importância muito grande, tá? Apesar da aplicação ser extremamente simples, eles têm uma importância muito grande. Então a gente criou o Rei da Obra. Nossa. Eu até trouxe... A gente fez uma camiseta para entregar pro Rei da Obra. Só tem um que recebe essa camiseta na obra. Então, vamos lá. A gente faz isso com... Geralmente é o mestre de obras, que ele vai acabar representando todos os demais que põem a mão na massa, né? Então, até vou pedir, Laura, que tu faça a entrega pro Eduardo ali no Colina. O mestre do Colina. Né? Então, assim, a gente queria fazer essa formalidade. Mas assim, a gente entende que sim, a gente tem um rei da obra e o quanto ele é importante para dar valor para essa pessoa. Então a gente quis ainda estar mais próximo e a gente fez essa campanha que tem sido um sucesso. Pô, cada vez que a gente posta com o rei da obra, a gente vê, e o mais bacana, Laura, é que a gente vê... Outro dia tinha a esposa de um rei da obra comentando, tinha a filhinha comentando... Pô, não tem preço para isso. A relação com a marca que eles criam, exatamente. Né? Então, assim, para nós isso superou todas as nossas expectativas. A gente entendia como sendo uma campanha legal,
mas confesso que ela extravasou muito mais do que nós imaginávamos, justamente não como potencial de venda, mas por interagir com as pessoas que a gente acha que são as mais importantes, que é a família dessas pessoas. Com certeza. E eu fico pensando no funcionário também ser agraciado com isso, a importância que ele se dá para o trabalho que ele faz, para os funcionários que ele também comanda na obra como um mestre de obra, mas principalmente por ser agraciado, tipo, eu sou o rei, eu sou o cara que instala, a importância que eu tenho nessa obra também. E é importante dizer, a gente criou o rei da obra, tá? Mas esse rei da obra, ele não é masculino, tá? Ele é uma figura, então ele pode ser tanto homem quanto uma mulher, entendeu? A gente vai também desenvolver agora uma camisa para as meninas. A rainha da obra, a rainha da obra. Mas assim, a gente gosta de dizer muito, o rei da obra é a pessoa, é uma pessoa importante, e ela pode ser tanto masculina quanto feminina, sem problema nenhum. Que legal. E até que, inclusive, quem quiser acompanhar o que o Ângelo tá falando, tem no Instagram deles, vídeos, inclusive, aqui em Torres, com outras construtoras também, onde o funcionário explica a aplicação, o que ele achou do material, e esse feedback é muito importante, porque é ele que tá botando a mão na massa lá, é ele que tá aplicando. A gente só usa depois, vê que ficou bom, que a acústica tá legal. Mas para quem instala, isso também é muito importante, fazer um serviço bem feito e ser funcional para quem vai usar depois. Exatamente. Então, assim, Laura, eu digo sempre, o projeto da eBills nasceu numa sala de aula, tem 12 anos, tô vendo um resultado bem bacana do que a gente está fazendo. Então, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado pela eBills, mas quando eu vou fazer apresentar o produto eBills, eu até brinco com os clientes. Poxa, tu não tem que acreditar na minha mentira. Tu tem que acreditar na verdade de quem põe a mão na massa. Isso aí. E é daí que a gente veio com essa história de ter depoimentos, porque não é o depoimento do Ângelo. Pô, o Ângelo é apaixonado pelo que fala. Sim, ele quer me vender. Eu quero me vender. Então, tipo assim, cara, eu quero que as pessoas que utilizam o material dêem esse depoimento, porque essa é a verdade absoluta. Os caras estão no campo de prova. Exatamente. É no campo de teste. É o Isso. laboratório, é aquele ali. É Isso. onde os caras estão botando a mão ali e vão fazer o teste, trazer o feedback pra vocês e ajudar o cliente. E até porque se ele que instalar e fazer assim, patrão, isso aqui não serve pra nada, uma porcaria, não compra mais o Ângelo. Os caras são bem diretos, né? Não, é bacana, poxa, já aconteceu diversas vezes assim, de nós não participarmos de algum empreendimento, e quando fomos lá, poxa, é bem essa história. Patrão, não compra mais aquela manta lá, porque aquela voa, porque aquela acontece isso, aquela apodrece. E eu digo, que bacana, viu? Não sou eu que tô falando, viu? É ele que tá falando. A gente tem um pedacinho aqui de uma amostra, até pra mostrar pra quem tá nos assistindo, do que é a manta. Ela é um rolo inteiro, tá? Vocês podem pesquisar depois no Instagram deles, também tem toda a aplicação, como é que se usa. Mas é muito interessante, porque é um rolo inteiro, tu vai simplesmente espalhar ele no teu espaço. Eu vi que eles botam uma fita isolante assim pra unir as duas, passa por cima o contrapiso e tá pronto, não tem que fazer mais nada. Tem largura de 1,20 mais ou menos, acho. Tem 1 metro de largura. 1 metro. Né? Isso, e o que é a ideia? A ideia é como se fosse uma piscina. Sim. A gente faz da manta, o contrapiso vai estar dentro da manta. Tanto que a manta vai subir na parede, Laura. Isso, eu vi. Justamente pra vibração não bater na parede e não ter o ruído no andar de baixo. Sim. Então a gente isola, se fosse, vamos aqui fazer uma ilusão, mas se eu arrancar a manta, puxar todo, tem que sair o contrapiso junto. Aí é que sinal que a gente fez bem feito. Então assim, tu isolar toda a área para que aquele ponto de contato com o piso, ele não consiga ter uma continuidade até a parede, por exemplo. Entendi. Ainda tem um balão, então, porque eu fui lá, gravei essa semana passada no Colina, e tava a manta instalada, e daí ela sobrava assim na parede, justamente essa sobra que tu tá se referindo. Já sobrou um pouquinho pra botar o piso, aí o restante eles devem, como é que eu falei? Cortar a sobra. Sim, eu vi também. Viu, Laura? Mas não, Laura, tá certa? Ai, que bom. Tu tá certa, tá certíssima. O que não pode acontecer é você não subir na parede e o contrapiso bater na parede. Ah, tá. Mas então assim, tu fez o contrapiso, colocou lá o revestimento porcelanato, piso laminado, depois que tu fizeste isso, tu pode sim cortar o excesso, justamente porque aí tu eliminou já o ponto de contato. Entendi. Até porque depois tu vai botar um rodapé, o rodapé Sim. normalmente tem uma massa, que ela também é elastomérica, que vai proporcionar que não tenha esse atrito. Entendi. Tá certíssima, Laura. Ai, que bom. Meu Deus, já dei informação errada. Por que não gravei o podcast antes? Mas, enfim.
Ângela, eu sei também que vocês conquistaram recentemente o selo de gestão sustentável. Me conta. Então, a gente tem no nome eBios Tecnologia Sustentável. Só que isso, quando a gente começou há 12 anos atrás, esse tema de sustentabilidade não era tão... Hoje todo mundo é sustentável lá. Todo mundo é lindo ser sustentável. Hoje é lindo ser sustentável. Todo mundo é sustentável. Utilizar a palavra sustentado é uma coisa, agora ser sustentável é outra. Né? Então, assim, lá atrás, a gente sempre teve esse viés de sustentabilidade, buscar produtos que sejam recicláveis e reciclado. Nós podemos fazer nosso material até 100% de material reciclado. Hoje a gente não tem oferta de material para fazer 100%. Então a gente está hoje na faixa de 35% a 40% de material recuperado nos nossos produtos. Porque os caras não estão conseguindo reciclar e fazer a matéria-prima para ser reutilizada. Não tem qualidade na nossa reciclagem hoje no Brasil para ter uma constância de material necessário para aquilo que a gente precisa. Certo. Mas hoje, como falaste, a palavra sustentabilidade ela tá banalizada porque todo mundo é sustentável. Eu mando eu separo os copinhos plásticos. Eu sou sustentável. Pô, e pensando que a gente queria ser muito mais do que simplesmente uma questão, estar no nome, a gente tem uma gestão de sustentabilidade dentro da empresa mesmo. E para a gente ser ainda mais confiável nessa questão sustentável, a gente foi buscar uma certificadora de sustentabilidade. Olha. Hoje só tem uma empresa que certifica sustentabilidade no Brasil e só 5 empresas têm gestão sustentável no Brasil. Uma delas é a eBios. Mentira! Verdade. 5 no Brasil? 5 no Brasil. Então, assim... Pô, para nós isso é motivo de felicidade, porque assim, hoje eu tenho o maior orgulho de dizer assim, nós de verdade somos sustentáveis. Parabéns. Porque criou tanto isso daí, todo mundo é sustentável. Eu digo, puxa. É só para marketing, né? Jogada de marketing. Eu digo, cara, todo mundo é sustentável. Eu quero mostrar de verdade que a gente é sustentável do início ao fim, entendeu? Então a gente conquistou mês passado essa certificação de ter uma gestão sustentável dentro da empresa. Que legal. Isso vai. Eu não sei se a Gabi até me comentou a respeito que até no manual do proprietário vai um selo de. Ela não soube me explicar bem, mas se puder expandir. Vamos lá. A gente gosta de apresentar para o cliente que nos comprou, por exemplo, no Colina. A gente entrega um certificado de uso do nosso material no empreendimento. Para quem compra o empreendimento na Monte Belo, ele vai ter uma segurança de ter usado uma manta acústica que entrega um desempenho importante. Vem nossos laudos de certificação junto. Então, é uma forma de quem compra da construtora se sentir ainda mais confortável. Com certeza. E saber valorizar também o móvel dele, que as pessoas às vezes não sabem nem o que é usado. É aquela coisa, né, Laura? Assim, o alto padrão, hoje ele tem uma norma que regula o alto padrão, né? Ele deixou de ser só aquela questão de localização, de metais melhores, de revestimento. Então, hoje ele te entrega desempenho, alto padrão. E tu tem noção, Ângelo, de quantos metros quadrados tu já fez de obra nesse Brasil? Poxa, a gente chegou a um número, acho que foi isso, no final do ano passado, a 7 milhões de metros quadrados entregues. Nossa Senhora. Então, isso corresponderia, assim, a um... eu ia dizer, quantos campos de futebol? Aí complicou a conta. A gente entende de manta, de número não muito. Não, é muito... muito, realmente é importante para nós. 12 anos é muito. E a gente fica feliz que a gente conseguiu mudar uma cultura. A gente fez parte de uma mudança de cultura. Quando a gente iniciou nosso projeto em 2010, não existia manta acústica na construção civil. Não existia. Então, assim, a gente participou de uma mudança de cultura. Então, assim, muito mais do que vender produto, o vender produto é fácil. A mudança de cultura ela é muito mais demorada e ela requer que tu realmente... tu tenha uma persuasão e uma persistência maior. Então, a gente fica feliz de a gente ter percorrido um caminho onde a gente conseguiu fazer essa mudança de cultura. E a realidade hoje, que independente dos empreendimentos serem com a manta eBios ou não, a maioria dos empreendimentos hoje já utilizam manta acústica. É raríssimo um empreendimento sem manta acústica.
Então, pô, a gente fazer parte dessa mudança nos torna... Vai ser obrigatório daqui a pouco todos. Não vai ser mais acessório, né? O que acontece? Na medida que o teu vizinho tá usando... Tu também vai querer usar. O teu vizinho Claro tá que tu usando. vai querer usar, óbvio. Usa até como argumento de venda, né? Então, Sim. assim, as pessoas, o construtor do lado assim, puxa, ele tá usando, eu também tenho que usar. Por que meu metro quadrado é mais barato? Exato. Então, assim, Exatamente. e hoje, e lembrando, né? Hoje o cliente, ele tá mais informado, então ele consegue ter essa informação. E a gente fala tanto que o projeto do Rei da Obra foi bacana. E vou te dizer que a gente tem feito campanhas locais, por exemplo, em Torres, Passo Fundo, Curitiba, Balneário Camboriú, e nessas regiões. E a gente tem, até comercialmente, tem nos dado um resultado. Ah, eu vi a Laura utilizando, eu também quero. Como é que eu tenho... Então, tem viabilizado muito. A grama do vizinho é mais bonita, né? Sempre. E às vezes a gente bom. tem até um preconceito, ou achar que o litoral é diferente das metrópoles. Ah, o litoral não precisa, não tem barulho, lá é sossegado. Mentira, chega verão, a praia enche, tem show de ano novo, tu quer um silêncio, ou até mesmo meio pra descansar e não consegue, porque não tem manta acústica em casa. Não, e vamos lá, os últimos 3 anos teve uma migração da cidade, digamos assim, para a praia de uma forma muito grande, né? Hoje eu tenho pessoas muito próximas que estão morando em Torres. Sim. Né? Então, assim, houve uma migração muito importante. E aí, quando tu tem morador o ano inteiro, tu tem sim uma necessidade de ter uma qualidade de verdade, porque, pô, tu tem alguém que vai estar te medindo o ano inteiro, né? Então, mas hoje os empreendimentos que a gente vê no litoral, eles evoluíram muito, eles estão hoje, como eu falei, o padrão hoje que se implementa em Torres, por exemplo, é padrão de alto padrão mesmo, de verdade. Camboriú, se compara muito lá, né? Tudo. Hoje a gente vê grandes empreendimentos e felizmente isso está acontecendo porque está melhorando inclusive como cidade, né? Eu vejo que Torres nos últimos 5, 6 anos evoluiu como um todo e é bacana. A gente vê chegando hoje em Torres aqui para gravar, pô, cidade movimentada, ter movimento o ano inteiro, então assim, essa é a parte bacana. Ângelo, eu quero também explanar um pouquinho. Eu sei que não tem muito a ver com construção civil, mas eu quero falar também que eu acho muito importante que para a linha automotiva vocês também trabalham. E para mim, é novidade. Eu sei que em ônibus vocês trabalham também bastante isso. Eu acredito muito que agregue no conforto do passageiro, né? Mas em que medida vocês usam isso? Vamos lá. O projeto, quando a gente começou lá atrás, em 2010... nós tínhamos 2 viés, que era atender a construção civil, onde sim a construção civil era atendida no isolamento térmico acústico muito pelas lãs minerais. E, poxa, a gente é de Caxias, em Caxias tem a Marco Polo, que é a maior empresa de ônibus da América Latina, e olhando tudo isso, olhando a forma construtiva, por estar próximo a esse meio, a gente começou a olhar. Os ônibus eram isolados com isopor. Nossa, eu me lembro Com disso. isopor. Quem viajou há muito tempo atrás, no ônibus, escutava até o rangido, muitas vezes o barulhinho, o rangido, que é o quê? O isopor raspando, tendo atrito com a chapa do ônibus, a lateral do ônibus. Enxergando tudo isso, era um isopor de 40 milímetros de espessura. O nosso produto ele tem um potencial térmico tão importante, a gente substituiu por uma manta de 5 milímetros de espessura. Para se isolar um ônibus termicamente demorava 50 e 55 minutos para isolar termicamente. Hoje se demora 4 com os nossos produtos. Nossa, então imagina o nível de foi uma mudança. Como Naquele estudo que eu fiz lá atrás para montar a empresa, eu entendia que a gente ia ter um sucesso muito rápido na construção civil. Ia ter mais lento na linha automotiva por questões de homologação de produto. É uma indústria muito mais exigente no sentido de normas, no sentido de atendimento. É uma exigência absurda a linha automobilística. É por questão de exposição à segurança e a riscos. Né? Exatamente. Diferente de um imóvel que está parado. Exatamente. Né? Então é por isso, não é por ser melhor ou pior. Exato. É por uma questão de exigências e de riscos de segurança mesmo. Então, no nosso entendimento, naquele estudo que a gente fez, conversando com todo mundo, poxa, isso aí vai demorar 2 anos para te entrar na linha automobilística, porque realmente são processos complicados, tem que atender normas, tem que fazer ensaios.
Eu demorei quase 1 ano e meio, 2 para entrar na construção civil. Depois de 2 meses, nós estávamos fornecendo para a linha automobilística. Então, tudo aquilo que eu estudei... O que aconteceu? Tu mexeu no bolso do construtor, Cara, né? foi Imagina. uma mudança absurda que era no sentido assim... Poxa, de 55 minutos um ônibus para 4 minutos. Nossa, Não tem preço de produto que pague isso. com certeza. Quantos ônibus eu consigo produzir mais? Essa é a conta que Quantos Acabou. funcionários eu pago a menos? Não, Então, acabou. assim, essa é a Acabou. conta. Então, assim, a gente conseguiu ter uma entrada muito importante na linha automobilística com uma velocidade muito grande. Então, hoje a gente é fornecedor 100% das montadoras de ônibus no Brasil. Olha que bacana. A gente atende também tratores, né? Hoje os tratores têm as cabines Todos climatizadas, Uau. né? Então, tu imagina que um trator fica exposto no campo a temperaturas, vamos ali para o centro do Brasil, temperaturas elevadas, com motor aquecido. A cabine é uma cabine, se não for climatizada, é absurdo, tu não consegue muito estar ali quente. dentro. É. Então, tu tem a necessidade de fazer um isolamento do motor para dentro da cabine, porque senão tu transfere toda a temperatura externa para dentro da cabine. E a gente faz esse isolamento também. Então a gente está hoje na linha pesada, na linha de ônibus e na linha de tratores. É uma linha importante nossa, que a gente tem desde o princípio. A gente entendeu que a gente ia migrar antes para a linha da construção civil, mas a verdade é que a linha automobilística aderiu ao nosso produto muito mais rápido. Eu acredito também porque a velocidade da produção de um ônibus por um prédio, imagina um prédio demora 3 anos para fazer, um ônibus roda muito mais rápido do que a linha produtiva, né? Exatamente, tu tem essa necessidade de entregar muito mais, aqueles 40, 50 minutos que tu tá ganhando ali. Pô, é muito dinheiro, né? Para quem produz, para a indústria de ônibus, né? As mantas termoacústicas, elas são feitas de que material? Muda muita coisa? Elas são... Não, a propriedade das mantas da linha automobilística e da linha de construção civil é exatamente a mesma. São fibras de polipropileno no mesmo tipo fabril. Então a gente produz a mesma fibra. O que muda de um produto para o outro? Densidade do material e tipo de revestimento. A gente tem na construção civil, por exemplo, nesse produto, a gente tem uma película que é um polipropileno também. Esse de cima. Esse de cima, que a gente chama, né, o nosso quadriculado verde e branco que fica ressaltado nas obras. Para que serve esse daqui? Justamente para não deixar o contrapiso penetrar na fibra e ter uma ponte acústica. Na linha automobilística, a fibra é algo que não é bacana. Então a gente reveste com um tecido nas duas faces para não ficar as fibras expostas. Né? Na construção civil não é um problema, mas na questão da linha automobilística, sim. Então a gente acaba usando... Então, assim, o que muda de um para o outro? Revestimentos e densidade de material para atender a exigência de cada situação. Tá. A manta acústica da manta não muda nada da manta Térmica, acústica. Não, na verdade, assim, a fibra nossa, a nossa fibra, ela tem uma característica térmica. Tá? Ela conduz menos temperatura. Se ela conduz menos temperatura, ela isola mais. Para a questão acústica, o que a gente faz? A gente direciona a densidade do material para dar capacidade acústica para ela. Entendi. Ah, que bacana. E como é importante também até a térmica pro litoral, né? Sem dúvida. Calor do verão, tudo. Vamos lá, a questão térmica na construção civil. A gente tem Caxias do Sul hoje. Caxias e Curitiba são as regiões zona A de variação climática no Brasil. O que isso quer dizer? Que chega a variar 25 graus num dia. Caramba, Cara, né? é absurdo. Então, e o que isso influencia na construção civil? Muito. A gente não tem essa noção, mas muito. Por exemplo, lá, eu tenho uma cobertura do empreendimento. Eu fiz toda a impermeabilização para a chuva não ter gotejamento no andar de baixo. Tu imagina, o material que utiliza ali para impermeabilização é uma manta elastomérica, tá? Ou seja, ela se movimenta de acordo com a temperatura. Se tu não colocar um isolante térmico importante ali, ela vai ficar movimentando e pode ocasionar fissuras no material e aí sim prejudicar uma impermeabilização completa, um isolamento completo para não ter gotejamentos. Com o isolamento térmico tu evita isso, porque
com isolamento, tu evita com que não tenha essa transferência de temperatura. E da mesma forma que, poxa, eu tenho um ar-condicionado, ele vai trabalhar menos tempo do que ele trabalharia se tu tiver um isolante. Com certeza, valor de custo, de Exato, luz. exatamente. Então, assim, ele bastante. trabalha menos do que trabalharia. Um ônibus com isolamento térmico bom, Ótimo. ele não precisa ficar integralmente com o ar-condicionado ligado. Ele vai acionar, tu coloca uma temperatura que tu deseja, ele não vai ficar ligado 100%. Se tu não tiver um isolamento, a qualquer momento ele pega a temperatura externa e ele joga para dentro. E isso faz com que a temperatura, tu não consiga manter a temperatura interna. Vida útil desse produto não existe. Não existe. É vitalício. Não existe. É Garantia tu dá também? Vamos lá, são 100. Hoje a resina plástica são 100 anos de durabilidade. Então, quanto a durabilidade do produto, poxa, ela é... Pode cair o prédio e na manta tá lá. Tu vai estar lá. Poxa, eu vou quebrar, vou fazer uma reforma no meu apartamento. Se tu abrir, a manta vai estar lá. Que bacana. Né? A gente preocupado em desempenho sempre, o que a gente fez? A gente testou o nosso material, porque, vamos lá, nós falamos que a empresa tem 12 anos. Mas numa construção civil, que ela existe há 1.500 anos, 10, 12 anos são nada, né? Sim. E na norma de desempenho, a norma de desempenho veio em 2013. A gente começou a ter uma migração para uso de mantas em 2015. Então, nós estamos falando que nós temos 6, 7 anos de aplicação real de produto na construção civil para essa finalidade. A maioria das empresas sempre fez ensaio. Eu coloco hoje o material, vou fazer um ensaio de acústica e medir o desempenho. Mas bacana, e daqui 10 anos? Então a eBills teve essa preocupação e a gente mandou nosso material para estudar. Existe um ensaio de estresse em 10 anos. Então eles trazem 10 anos no valor presente. Sim. E façam a medição disso se, poxa, realmente manteve a qualidade. De todos os materiais que existem hoje para essa situação, o nosso material foi aquele que menos perdeu desempenho ao longo do tempo. Por exemplo, vamos dar um exemplo do nosso material de 36 decibéis de redução. Ele perdeu 3 decibéis ao longo de 10 anos. Nossa, é nada? É nada. Então, assim, sem nomes, mas assim, tem materiais que te entregam 11 decibéis e perdem 9. Imagina. Então, aquele investimento que tu teria feito, ele é uma despesa. Né? Porque ele acaba, ele é finito, né? O nosso, tu fez o investimento, ele vai estar ali. Ele vai estar... aquela aplicação, aquela função dele, ele vai estar te entregando sempre. Que bacana. É realmente um investimento, né? É a diferença do investimento para a despesa. Muitas vezes a gente tem a ideia de, eu vou economizar aqui. Mas tu não tá fazendo uma economia, né? Porque vai virar uma despesa, porque depois some. Na verdade, vale consumo, mais... vai consumir. Sim. Não é mais investimento, é um consumo. Vale mais um investimento que vai crescer do que uma economia que pode perder valor. É sempre isso, né? É sempre isso. Mas esse é o nosso... isso é aquilo que nós, como eBills, a gente procura mostrar para o cliente, entendeu? Como eu falei antes, a gente não vende produto. A gente quer que o cliente se sinta confortável com aquilo que nós estamos entregando de informação e de produto. Então, a nossa capacidade é de se relacionar com o cliente e mostrar para ele o que nós estamos entregando. Até brinquei antes tu não tem que acreditar na minha mentira, tem que acreditar na verdade, né? Mas é isso mesmo. É isso mesmo, é a verdade. Para mais teste, mais perfeito que é esse produto, é difícil encontrar. E não contente só com essas qualidades todas que tem a manta acústica e térmica, eles inventaram também o tal do guarda-piso, gente. Exato. Me conta, Ângelo. Não sei se a ideia foi tua também, mas eu quero saber dessa Vamos lá. invenção aí. Sou um cara de característica, eu sou extremamente inquieto, né? Eu sou ansioso demais. E ao longo desse tempo todo, me incomodava que a eBills não tava conseguindo entregar inovação, mudar com novos produtos. Então, eu tinha que... na minha cabeça, assim, poxa, nós Isso temos... aqui é pouca coisa, tem que Deve botar mais incomodar. um. Nós temos que entregar Com mais certeza produtos, deve incomodar. entendeu? O cara que cria, ele não consegue ficar Mas parado. vamos lá, gente. É, A o gente mundo tem é ao dos nosso redor esforços. hoje novidades acontecendo a todo momento e sendo superadas, né? O que era tecnologia ontem, hoje já não é mais. Existe alguém certeza. fazendo algo mais. Então, assim, confesso que me incomodava como empresa nós não entregarmos um novo produto. E aí a gente queria ficar nesse segmento de atuação que é voltado para as construtoras. E olhando para tudo isso, a gente enxergou que a gente entrega um produto de térmico e acústico, mas na construção civil
depois que tu fez o teu empreendimento, colocou lá teu porcelanato de alto padrão de 200, 300 reais o metro quadrado, isso fica exposto a carrinho de obra, Verdade. a queda de ferramenta. Poxa, e se cair uma ferramenta num porcelanato e quebrar um porcelanato de 200 reais, como é que eu faço? É culpa de quem? Entendeu? Como é que resolve isso? Então, assim, a gente fez um material para proteção desse piso acabado. Então, a gente saiu do meio do sistema e foi para fora. Então, a gente entrega hoje, depois do produto acabado, por exemplo, ali no Colina, está sendo feito contrapiso, vai botar o porcelanato, o revestimento, vou fazer o gesso, mas depois tem pintura, tem manutenção que acontece, eletricista, tudo isso, e o piso está ali. Tá exposto. Está exposto. Então a gente fez um produto hoje para fazer esse isolamento, para proteger tudo que tu já fez. Olha só. Para não precisar ter o retrabalho de trocar e ter um custo adicional. E acontece muito isso. Muito. É um produto, Gente, muito alto padrão isso aí. É os principais reclamações do nosso pós-venda, que é um piso que rachou, ou tem um cantinho do piso que tá falhado, ou um respingo de uma tinta que não sai. Mas vamos lá, até mesmo, né? O proprietário comprou o empreendimento e contratou alguém para colocar os móveis. Poxa, toda a quantidade de MDF, de madeira, de materiais que vem ali, que passam naquela situação, aquilo ali é um risco muito grande de ter algum dano. Com certeza. Então, assim, tu fazendo esse isolamento, tu tem uma tranquilidade muito maior de que pode ter trânsito no apartamento que tu tá preservado aquilo que tu já foi feito, né? Que ideia genial. Até pra gente que trabalha muito com imóveis decorados também, entrega a obra, ele vai decorar depois e no fim, muitas vezes acontece um desastre, volta pra obra de novo, vai lá, faz sujeira de novo, né? E suja móveis, enfim. Mas muito bacana essa ideia. A gente procura... a gente tem a obrigação, eu digo que não é... A gente, como empresa, nós temos a obrigação de estar trazendo soluções novas e me incomodava que na construção civil a gente vinha com diversas inovações, mas não na construção civil. Então, me incomodava e agora, no início desse ano, a gente conseguiu desenvolver esse produto que nós entendemos que é, sim, importante para a construção. E lançamos agora, na segunda-feira. Agora? Segunda-feira lançamos ele. Olha, primeira mão então. Nosso primeira mão. Novidade. Primeira mão. Nosso primeiro lote sai agora nesse final do mês. Então, estamos bem felizes com o que a gente está recebendo de retorno dos clientes. Alguns clientes mais próximos da gente em Caxias já testaram o material e nos deram esse aval que, poxa, o produto realmente... foi bem desenvolvido e aí sim a gente entregou para o mercado agora. E vamos providenciar ele pro Colina também. Eu já vou falar com o Ney e com a Gabi. Ó. Esse aí é item obrigatório na hora. Vai tá aí. Ângelo, não contente só com essas novidades todas que ele trouxe, eu vou encerrar com uma também que é uma baita novidade para a empresa. Pô, crescimento a 1000 e agora em abril eles fizeram uma fusão com uma outra empresa, é isso? Exatamente, Laura. O que acontece? A gente falou muito até agora das mantas termoacústicas, da linha da construção civil e linha automobilística nossa. Mas a gente sempre teve no nosso portfólio a linha de meio ambiente. O que é a linha de meio ambiente? Através das fibras de polipropileno, elas têm uma capacidade de absorção de óleo até 20 vezes a sua massa. Vamos lá, tentando trazer para a realidade. A gente via derramamentos de óleo em alto mar. Acho que até tempos atrás vocês viram essas questões muito no litoral brasileiro aconteceu, né? Então a gente tem produto que faz? Extrai o óleo, né? Absorve o óleo e depois tu faz a destinação correta desse material. Então a gente tem essa linha de produtos, é uma linha de produtos importante para nós. E nesse início do ano a gente resolveu, juntamente com alguns grupos de investimento e concorrentes até então, desenvolver a maior empresa da América Latina de remediação de óleo. Meu Deus! Então a gente, a partir de segunda-feira também, segunda-feira a gente concretizou essa relação e a gente inicia uma nova operação com a Biosolvit. Biosolvit hoje, então, vai ser uma empresa de portfólio completo para remediação de acidentes ambientais no Brasil. Importante, cara. Então, assim, tudo que for acidente ambiental, desde um acidente com óleo em alto mar, nós tivemos no início desse ano um acidente muito importante no Peru,
talvez o maior acidente de vazamento de óleo nos últimos 5 anos na costa da América. Teve aquele acidente de Mariana também, que eu acho que foi... Então, assim, hoje a gente vai conseguir, através dessa nova empresa, numa única empresa, entregar todos os produtos para situações de emergência e remediação. Meu Deus, olha a importância que é. E também, não só falando, né, de acidentes que vão acontecer, mas desde lá do início, a empresa se preocupar com a sustentabilidade, de reciclar material e agora ainda salvar alguma coisa que deu errado. Olha. Será que não tem mais selo aí pra ganhar, cara? Por favor. Cara, a gente leva tão a sério que ao longo desses 12 anos, em algum momento, a gente teve a oportunidade de fazer parcerias com algumas empresas, mas nesse momento, naquele momento, essas empresas nos traziam um material que não tinha esse apelo. Então a gente acabou abrindo mão. Agora, nos apareceu essa oportunidade de sim transformar o que a gente já tinha de bom em algo ainda melhor, com parceiros extremamente competentes também, para fazer sim uma empresa completa e tornar assim referência na América Latina em remediação. Deve ter fila de tubarão querendo investir aí. Tomara. Olha, muito bacana. Mas mais bacana do que eu digo sempre, eu sou apaixonado por tudo que faço. Sou 24/7, então eu trabalho, é uma paixão. Mais bacana do que o troféu, de levantar o troféu, né? Eu venho do esporte, o troféu levantou o campeão, é o processo. Tudo aquilo que a gente está fazendo ao longo desse tempo todo tem dado resultado e quanto a gente tem aprendido ao longo desse tempo. Então isso não tem troféu, não processo tem... igual aprendizado. Né? Exatamente. Processo é o que vale, cara. A gente nos traz um aprendizado que não tem preço, não tem dinheiro que pague isso. Exato. E principalmente na vida das pessoas também. Olha quantos benefícios vocês trazem para as pessoas, né? Não só nessa questão ambiental, mas também usual, né? Com o produto de vocês. Mas, Laura, hoje, se a gente não pensar em trazer pessoas, né? Melhor para as pessoas, não é algo sustentável. Isso, não perdura. Não perdura. Tu vai ter um sucesso muito momentâneo, entendeu? Então, assim, hoje Hoje o meu negócio só existe por causa das pessoas. As pessoas que estão hoje na eBills, elas são extremamente importantes para tudo que acontece. Nós entregarmos um produto que faz a diferença na vida das pessoas também é o que faz nós estarmos aqui. Então, as pessoas hoje são parte relevante e não existe robô que vai tirar as pessoas do comando. Nunca. Os robôs só vão nos ajudar para que o nosso processo seja mais fácil. Com certeza. E vão fazer com que as pessoas sejam cada vez mais criativas. É verdade. Ângelo, vou contar o segredo que ele fala que é do esporte, pra gente encerrar, que talvez vocês estão assistindo aqui, já quase eu conheço o Ângelo. Posso contar, Ângelo? Não? Pode, livro aberto. O Ângelo, gente, jogava futsal, já jogou pela seleção brasileira, era jogador profissional. Inclusive, já assisti jogo deles quando morava em Caxias, que eu não me lembro mais o nome do ginásio que era, mas ele era onde é não sei se é das Marrecas, alguma coisa tem No Enxutão. Pode ser? Não, ele era um lugar que tinha um riacho, assim, tu entrava, tinha um parque bem... Tinha um Enxutão, que era da antiga Enxuta, que tem um riacho passando perto. O outro ginásio que tem o ginásio do SESI. Do SESI, então, esse tá, pode ser. Que eu fui. Tinha nossa, canoagem muito cheio lá. Isso aí. E olha só que coincidência, né? Depois de o quê? Quase... Alguns anos, né? Uns 11 anos, 12. Mais, bastante, né? Mais. Tá, esquece os anos. Mas a gente era muito novo, né? Por isso que a gente fala. Por isso. Mas que legal, eu fico muito feliz, olha só. Seleção brasileira, né? Que bacana. Bom, então, por isso vocês conhecem. Ângelo, de novo, Laura, eu falo muito de pessoas e o esporte me trouxe algo que nem a indústria me proporciona, que é gestão de pessoas. O esporte te dá uma condição de conhecer e vivenciar pessoas dos mais diferentes níveis culturais, sociais, financeiros, então isso te dá uma abertura muito grande. O que eu mais aprendi na minha vida do esporte, tirando tudo que... a felicidade de ter participado de momentos importantes, de ter estado na seleção brasileira, foi de ter
ter esse aprendizado de gestão de pessoas, que é o que eu implemento. O Ângelo faz hoje na eBills gestão de pessoas. As pessoas que estão lá são muito melhores que eu. Eu sou técnico, então eu só administro que elas executem no lugar certo todos os pontos que a gente precisa. E a disciplina também te ajudou muito, né? Porque sem dúvida. Esporte sem disciplina, o esporte devolve, e o trabalho Exato. também. Ângelo, gratidão pela tua presença. Com certeza aprendemos muito com esse assunto. É muito legal trazer um assunto novo para nossos ouvintes e principalmente pessoas que queiram revolucionar o mercado da construção civil e que realmente a gente precisa disso hoje em dia. Te agradeço. Quero que tu deixe aqui o Instagram da empresa, o teu, se quiser também fornecer. Vamos lá. Pô, o prazer de estar aqui é meu. Fico feliz com a forma de comunicação que vocês estão passando. É bacana ver, de novo, o que vocês estão entregando hoje. Eu vejo o YouTube da Monte Belo, é bacana porque vê a vida real da obra, né? Não vê só aquela obra pronta, acabada, né? Aquilo é o troféu. O processo é aquilo que vocês estão mostrando. São então, as pessoas. Exatamente. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado pelo convite. Sigam lá o Instagram da eBills, @eBills Tecnologia. Tem bastante coisa legal lá. Se quiserem seguir o meu, Ângelo Guerra. Então, a gente está aberto para aprender todo dia. Então, chama lá que a gente vai conversar. Maravilha. Quero visitar agora a eBills lá em Caxias também, né, Convite Rally? Vamos lá tá gravar feito. um diário Vamos de lá. obra lá, mostrar como é feito esse material. Fechou. Fechado. Quem nos ouviu, ficou com alguma dúvida, quer comentar, compartilha, curte o vídeo, manda mensagem pro Ângelo, segue a eBills. Obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo Diário Cast. Valeu, gente. Obrigadão.